Olá para você que acompanha o programa Trabalhador em Ação. Neste momento, você que está nos assistindo pelo nosso site através do www.trabalhadoremação.com.br. Você também pode assistir a nossa entrevista de hoje na nossa página oficial no Facebook e também no canal no YouTube. O entrevistado de hoje é Nilton José, presidente da FETAGRE, Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Mato Grosso. Primeiramente, Nilton José, é um prazer recebê-lo aqui no programa Trabalhador em Ação. Vamos falar um pouco aí do trabalho da FETAGRE e também da luta diária aí com os trabalhadores na agricultura. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde também a todos os ouvintes e que está assistindo também aí o Trabalhador em Ação. É um grande prazer a gente estar aqui participando aqui juntamente com vocês e falando um pouco aí da Federação do Trabalhador Rural, especialmente aí a agricultura familiar e os pequenos produtores desse estado. É uma grande satisfação. Correto, presidente Nilton José. Gostaria que o senhor explicasse um pouco, para os nossos espectadores que estão nos assistindo pelo site, pelas mídias sociais, também pela nossa rádio web, e você pode também mandar a sua mensagem. A FETAGRE é uma federação que rege vários sindicatos rurais de cada município do estado de Mato Grosso? Isso, eu quero mandar um abraço aí também a todos da rádio web. A Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Mato Grosso, nós representa aproximadamente aí 150 famílias de agricultores familiares no estado de Mato Grosso. Nós temos aí 82 mil assentados, equivalente aí a 549 assentamentos no estado de Mato Grosso. Temos também os agricultores familiares assentados pelo estado, que são através do Intermate, mais aí 11 mil e poucas famílias, com mais 7 mil e poucas famílias também do crédito fundiário. E nós temos também, Gabriel, a questão dos assalariados rural, não só os assalariados rurais, como também meieiro, poceiro, arrendatário, que se enquadra aí na Lei 11.326. Então, a FETAGRE está em todos os municípios do estado de Mato Grosso, representado por 124 sindicatos no estado, aonde que diretamente quem está, a ligação diretamente com o trabalhador lá é o nosso sindicato que nós temos espalhado em todos os estados. Então, aqueles dos 141 municípios, a gente tem 124 sindicatos, mas aonde que não tem construído, a gente tem área de abrangência daquele sindicato. Então, a gente tem um trabalho extenso dentro do estado, a gente quer aqui agradecer também todos os nossos dirigentes, os nossos agricultores familiares, enfim, toda a sociedade do estado de Mato Grosso. Correto, presidente Nilton José. Gostaria que o senhor explicasse para nós o que é o regime de segurado especial rural. Então, o regime do segurado especial, ele vem um regime há muitos anos, está na Constituição Federal, e agora está tendo discussão na PEC 06 do governo federal, que é o que ele apresentou, a questão da reforma da Previdência. Então, o segurado especial, quem está enquadrado nele, são aqueles agricultores familiares que trabalham aproximadamente aí 14 horas diárias, levanta de madrugada, tira o leite, vai cuidar das suas plantações e vai até o escurecer também. Então, são esses agricultores familiares que é aquele que realmente trabalha o dia a dia na roça, que está lá no sol quente. Então, o segurado especial, ele hoje no regime da Previdência que ele se enquadra, ele está enquadrado como comprovação, então ele comprovar que ele está na atividade, 15 anos de atividade no meio rural e que explora diretamente ele e a sua família lá. Então, esses são os segurados especial, que praticamente são todos trabalhadores e trabalhadoras rurais não só do estado, a nível do Brasil, que são os que produzem o alimento, 70% do alimento que está aí na mesa da população brasileira, além dele sustentar a sua própria família, ainda produz alimentos para os demais que estão aí no setor urbano também. Então, são esses que são enquadrados como agricultores familiares. Ou seja, é uma segurado especial. É uma cadeia, que envolve toda uma junta, de movimentos, campo sustentando a cidade. Isso aí também foi uma luta do saudoso senador Jonas Pinheiro.
Isso mesmo. Jonas Pinheiro era um exemplo, inclusive, da agricultura familiar no estado, e não só isso. Um dos incentivadores, incentivadores das entidades de representação. Até hoje eu converso bastante com o irmão dele, que é o Leôncio, que é uma pessoa também que a gente admira muito, mas tinha um trabalho muito desenvolvido dentro do estado. Correto. Temos aqui uma pergunta de um internauta, né? Um espectador nosso aí pelas mídias sociais, pela internet. O Luiz Cláudio, morador do Três Barras, ele está perguntando aqui como faço para dar entrada na aposentadoria pelo Fundo Rural, não para mim, mas para um tio meu que já tem aí 70 anos e tem um tempo e já teve alguns momentos que assinou sua carteira, mas não teve como contribuir com a Previdência. Então, aí tem que ver se ele se enquadra, se é do meio rural, como segurado especial, né? Se ele for como segurado especial, aí o que a gente pede, que ele procura até os sindicatos de trabalhadores rurais. Hoje tem até uma interpretação, Gabriel, um pouco diferente nas mídias, a gente não entra nesses questionamentos, não é nem na mídia, são alguns vídeos que a gente vê postado, inclusive no WhatsApp e tudo, que diz que o trabalhador não precisa mais procurar sindicato, que a aposentadoria diretamente no INSS. A gente até concorda, aquele trabalhador que ele realmente entende, ele sabe de todo o processo, ele sabe como organizar, como fazer isso aí, ele pode até ir diretamente no INSS. Porque a única coisa que mudou foi a autodeclaração, que antes a autodeclaração era feita via entidade. O sindicato tinha que dizer que mesmo que o agricultor, ele dizia que ele estava na atividade, mas precisava de uma instituição de representação, dizer de fato que naquele momento ele estava na atividade como segurado especial. Então, nesse caso aí, a gente tem vários fatores. O problema dele ter carteira assinada não descaracteriza ele como agricultor familiar, que ele já teve. Agora, no regime geral da Previdência, o que a gente tem que ver, que ele vai ser encaminhado o processo dele de aposentadoria naquele regime que ele está agora. Então, se ele está no regime de segurado especial, que é lá agricultor familiar, então vai encaminhar o processo de aposentadoria dele, o sindicato só vai ajudar a organizar todo o processo, vai fazer a autodeclaração em nome dele e não pode esquecer de declarar também aquele momento que ele estava de carteira assinada. Nós não podemos. Então, aquele momento ele estava afastado. E o regime hoje da Previdência, ele prevê, ele vai pegar o tempo que ele estava de carteira assinada, vai ver o percentual, mais o tempo que ele está como segurado especial. Então, a gente precisa ver certinho em que regime que ele se encontra hoje, para que, de fato, ele seja encaminhado o processo de aposentadoria dele, para que ele seja orientado. Pode ser pelo nosso sindicato, pode ser pela própria federação, a gente está lá, a gente tem diretora, que é a Marisa, tem o José Aparecido também, que hoje tem o Zé Luiz que está respondendo, por isso que pode orientar eles com o que fazer. Correto. A minha próxima pergunta é sobre a reforma da Previdência, né? O que isso virá a refletir na vida de um trabalhador rural? Então, principalmente segurado especial. O assalariado rural, que está no regime geral também, que está sendo discutido, aí ele entra no mesmo regime dos urbanos e tudo, não importa ele qual que seja. Um impacto maior que a questão da multa rescisória, né, que aí ele perde o direito também, então é uma das características. Mas o segurado especial, para nós, o prejuízo é muito grande. Primeiro, no estado de Mato Grosso, a gente tem aí 101 famílias de assentado, com mais os tradicionais, com mais os arrendatários meio por cedo, que enquadra como segurado especial. Ele sai de um regime de comprovação de atividade e ele passa para um regime de contribuição. Então, porque ele já contribui hoje, através da sua nota fiscal, tudo ele contribui, mas muda o regime, então muda toda a característica dele como segurado especial, que passa de ser comprovação de atividade rural e passa para regime de contribuição. Então, um dos pontos principais que ele é prejudicado. Primeiro, que o trabalhador rural, o segurado especial, ele é desassistido na questão de saúde, né? Se ele trabalha às vezes doente, ele depende da saúde pública, depende de deslocar talvez 140, 150 quilômetros da cidade para que ele vá atrás da sua saúde. Então, o regime dele é diferente. E outro ponto principal, também dentro disso aí, que é o BPC. O BPC, ele hoje, que nesse caso aí, ele já poderia ter talvez adquirido já o PBC, que a partir dos 65 anos ele tem direito,
que também está no Estatuto do Idoso, não é uma aposentadoria, mas vai ser um auxílio que ele vai receber, é um salário mínimo, não vai ter 13º, mas ele também poderá se enquadrar nessa mesma, no BPC. E o BPC hoje, ele tem que provar o que? A miserabilidade. Primeiro ponto que o trabalhador tem que provar. Segundo, que acima dos 65 anos ele recebia um salário mínimo. Hoje, na proposta do impacto que dá, que ele passa, a partir dos 60 anos, receber R$400. Não é nem meio salário mínimo e não vê de como que isso vai ser feita a correção disso, se vai ser anual, se não vai ser, se vai seguir o salário mínimo ou não. Então, não tem nada proposto na PEC nessas condições. E ele vai ficar dos 60 anos, se ele provar a miserabilidade dele, até os 70 anos recebendo R$400. E a gente sabe que boa parte do nosso segurado especial, R$400, dependendo, não dá para ele comprar uma caixinha de remédio para ele. Complicado, pra ele não dá nem então, para fazer a muito. feira do final de semana. Não dá para fazer a feira. E outra coisa também, além da comprovação, que sai de 15 anos, vai para 20 anos de contribuição. Então, deixa 15 anos de comprovação e passa a ser 20 anos de contribuição. Que tipo de contribuição? O que está na PEC, ele fala que o grupo familiar, que aí é a família, ele vai contribuir através de notas fiscais, que vai dar 46 mil, 47 mil, que é recolhido do Fundo Rural, de comercialização da sua produção. Mas o maior problema que nós temos de Segurado Especial é aquele que vende na feira, é aquele que vende no dia a dia, que é pouquinha produção, que ele não tem as condições de cortar uma nota. Aí, nesse caso, ele vai ter que contribuir com R$600 por ano. E aquele outro também que seja nota fiscal, se ele não tiver as condições, não contribuir com R$600, vai contribuir a diferença. Um dos impactos grandes que nós temos no meio rural, que aí pode ser o BPC ou... Tem mais uma pergunta do internauta aqui, o Renato, da Chácara dos Pinheiros. O trabalhador rural em atividade recebe por insalubridade em seu salário? Não. Porque... O trabalhador, aí nós temos que ver, se for como agricultores familiares, não. Agora, se for como assalariado rural, aí depende de onde ele está. Se estiver trabalhando com algum tipo de veneno, inseticida... É muito pouco também, aí é difícil que a gente no Estado, é uma discussão grande, inclusive o nosso diretor que responde por isso está em Sapezal hoje, discutindo acordo coletivo e convenção lá, e levando um pouco disso também. É porque tem vezes que ele é contratado para um objetivo e aí até ele faz outros objetivos, que nem no caso passar veneno, mexer com produto químico, essas coisas que não deveria de ser. Mas se ele for contratado para esses fins, ele recebe também do mesmo jeito que fosse os outros. É um direito, também. Né? É um direito dele, está aí na reforma trabalhista que teve também, mesmo ela sendo prejudicial a muitos pontos, mas ainda assegurou esse direito a ele. Correto, presidente. A reforma agrária em Mato Grosso, para o pequeno produtor, como que ela está sendo organizada? Olha, a reforma agrária no estado de Mato Grosso é um tema que eu vou estar hoje debatendo em mesa redonda até na UFMT, das 14 às 16 horas. Ele traz o seguinte, ela sempre, quando surgiu a reforma agrária, ela surgiu através de grupos querendo se organizar para pegar um pedaço de terra, principalmente para produzir para manter a sua família, não era para subsistência, não era nem tanto para comercialização, nem tanto para outros fins. E aí ele veio cada vez mais priorizando, tem a lei que assegura isso, e veio vindo mudança, tudo, e hoje ela criou o programa de reforma agrária a nível nacional, está na Constituição também, e existe lei que dá parâmetro para isso, que é onde que o governo federal, ou o governo do estado, ou que seja através de financiamento, ele adquire o seu pedaço de terra. Então, isso é organizado através das entidades de organizações, que é através da FETAG mesmo nós organizamos, nós temos um pouco de regime de outros movimentos, mas a gente respeita, cada movimento tem o seu tipo de se organizar, que nem o MST, o MLT, esses outros trabalham através de acampamento, essas coisas, através de qual área que é. Nós trabalhamos um pouco diferente, nós organizamos os nossos trabalhadores que já estão no meio rural, desenvolvendo a sua atividade de qualquer maneira e quer um pedaço de chão para produzir para a sua família e talvez até não só para subsistência, mas também para comercialização. E a gente faz através de aquisição. Então, tem o proprietário, que ele quer vender a propriedade dele, ele faz um termo de intenção de venda para o INCRA, a gente solicita uma abertura de um processo no INCRA e a gente
faz esse trabalho. Após o INCRA desapropriar a área, que seja através de aquisição, através de negociação, depositar em juiz parte da negociação, conforme acordado com o proprietário, emitido na posse, aí que a gente leva os trabalhadores que têm o direito e que queira o pedaço de terra para produzir, para que de fato ele seja assentado e comece ali uma atividade junto com a sua família. Temos muito problema no estado. De 182 mil famílias assentadas pelo INCRA, a gente tem vários problemas. Temos problema no crédito inicial, que é o Pronaf-A/C, que começa a estruturar a sua produção. Temos problema na construção da habitação deles, que é um programa que existia via INCRA, depois ele foi suspenso, e agora depois veio o Programa Nacional de Habitação Rural, e aí agora está parado, tanto um como o outro. Estamos aí dialogando em Brasília para ver mais rápido possível, quando liberar a gente começar a trabalhar no estado. E a questão da regularização fundiária. Então tem assentamento aí com 30 anos, 40 anos, que ainda esses assentados inicial, que depois já estava até os filhos dele, não receberam os títulos até hoje. Tem outros que já foi passado para outros, lote que já teve uma rotatividade de 3, 4 famílias em cima. Então, essa questão ainda fundiária dos assentamentos, a gente tem um problema muito sério para resolver ainda dentro do estado de Mato Grosso. Cada ano que passa está se encaminhando para que tudo seja resolvido, mas temos um problema sério. E a questão da regularização ambiental também dentro dos assentamentos, que é um ponto principal da federação que a gente trabalha também, para que de fato as questões ambientais sejam preservadas e que tenha uma produção saudável aí, mas respeitando o meio ambiente, respeitando tudo. Rapidamente aqui, porque o nosso tempo é curto, Célia Assis está mandando uma mensagem aqui para o presidente Newton. Parabéns, precisamos ter defensores da reforma da Previdência dos trabalhadores e trabalhadoras. Célia Assis. Obrigado, Célia, agradeço aí. Finalizando aqui já a nossa entrevista, né, porque o nosso tempo é curto, presidente, o Pronaf, como está sendo gerenciado em Cuiabá, no estado de Mato Grosso? Então, o Pronaf, ele tem um plano safra que vai ser lançado agora. O ano passa, todos os anos tem um plano safra que lança, que muda algumas regras. Está previsto mudar um pouco das questões do financiamento. A gente está dialogando através da nossa confederação em Brasília, para que permaneçam os mesmos juros, os mesmos enquadramentos, as questões das liberações. Nós temos dentro do estado, libera bastante Pronaf, inclusive uma das grandes empresa que trabalha na questão dos projetos e tudo é a empresa do estado, que é a Empire, né? E outras empresas também particular que tem. Ele está sendo liberado, não está tendo problema da liberação do recurso. O único problema que a gente está tendo é a questão da APF, que é você tem que ter uma autorização das questões ambientais e dizendo aonde que você vai desenvolver aquela produção naquele canto. Então o agricultor ele tem um pouco de dificuldade, porque paga para fazer essa APF. Além do CAR que ele paga para fazer, ele ainda vai ter que pagar a APF, que são equivalentes a R$600. Mas está liberando esse ano, a expectativa aí que seja atendido pelo menos aí 30% dos nossos agricultores familiares do estado de Mato Grosso, para melhorar não só a produção, como melhorar também aí a estrutura para que ele continue a sua produção. Correto. Presidente Newton José, presidente do FETAGRE, agradecemos aqui a sua presença no programa Trabalhador em Ação. E desejamos, sempre quando quiser, né, estará aqui as portas abertas para qualquer movimento, para qualquer trabalho, para qualquer conquista, né, que a federação vem em busca aí em prol dos seus sindicatos voltados aos trabalhadores rurais. Gabriel, eu que agradeço aqui o site Trabalhador em Ação, a rádio também que vocês têm aí, que transfere todas as entrevistas, as comunicações, e parabenizar vocês pelo trabalho. Eu sempre estava assistindo as entrevistas que vocês têm, a sinceridade que vocês levam, o trabalho de vocês, e dizer que é uma grande satisfação a gente estar aqui. Mando um abraço para todos os agricultores familiares do estado de Mato Grosso, todos os ouvintes que estão aqui também e quem estão assistindo também, e a gente que agradece aí o convite que vocês fez, pela parceria, e eu tenho certeza que a gente vai estar aqui várias vezes aqui para discutir um pouco as questões da política voltada para a agricultura familiar. Obrigado, presidente. Newton José, presidente do FETAGRE, Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Mato Grosso.
A você que acompanhou o programa Trabalhador em Ação, muito obrigado pela audiência, um forte abraço e até a próxima.